O tema apresentado na primeira EREACIC Caxias do mês de setembro não poderia ser diferente. O direito eleitoral, regras e o que é permitido na campanha política deste ano esteve na pauta da tradicional reunião almoço da classe empresarial caxiense no dia 2 de setembro. A advogada farroupilhense, presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral e também professora da Fundação Escola Superior do Ministério Público, doutora Franciele Campos, foi a convidada do dia. Ela falou sobre o assunto. Temas atuais de direito eleitoral digital. Durante pouco mais de 45 minutos, Franciele Campos explanou sobre a temática e reforçou a força dos meios digitais no processo eleitoral. De acordo com a advogada, a Justiça Eleitoral está muito focada na oferta das informações verídicas por parte dos candidatos a cargos políticos. Franciele Campos também declara que as redes sociais estão tendo maior protagonismo do que o rádio e a televisão na campanha política. Ela afirma que hoje a sociedade vive uma epidemia de informação chamada de infodemia. Bom, na verdade, os grandes estudiosos hoje da ciência política falam isso, né? Que a gente vive numa infodemia, que seria uma epidemia de informações, né? A gente tem muito acesso a muito conteúdo todo o tempo, né? Através de redes sociais, de aplicativos de mensagem, o nosso telefone anda com a gente por onde a gente vai. A última pessoa que a gente dá boa noite é pro telefone, é alguém via mensagem, né? E o bom dia também, né? Que desperta, o telefone nos desperta e a gente já acorda recebendo informações do mundo inteiro. Então, essa epidemia de informações faz com que o nosso cérebro fique sobrecarregado e que quando a gente vai selecionar o conteúdo que a gente vai consumir, o nosso cérebro tende a selecionar conteúdos que tenham mais impacto e principalmente mais impacto negativo, mais impacto sensacionalista, é aquele conteúdo que prende a atenção do nosso cérebro e isso traz uma série de consequências, né? Não só para a saúde mental, que existem vários estudos de psiquiatria sobre esse assunto, mas também quando a gente fala do assunto da democracia, que é como as campanhas hoje se formam, né? Que as campanhas hoje trazem também muito conteúdo impactante, sensacionalista, para atrair a atenção do eleitor. E uma opinião da senhora também sobre essa relação STF e Musk, falou muito aqui, é uma relação, hoje já saiu no final da manhã mais uma questão que colocou os votos, né, já a favor do que o Alexandre de Moraes teria colocado, confirmando essa decisão, né? O que isso te parece em relação com o direito eleitoral que nesse momento está em prova? O que acontece hoje, a gente tem uma discussão no mundo inteiro, né, com relação à regulamentação de redes sociais, né, o presidente da Meta, que é o Mark Zuckerberg, já esteve diversas vezes no Congresso norte-americano dando depoimentos sobre a forma como os algoritmos das empresas entregam as informações. Nós tivemos semana passada o CEO do Telegram preso na França também, né, em função de que há uma justificativa de que crimes virtuais são cometidos nas redes sociais e que as empresas não conseguem combater isso, né? Essa questão do Elon Musk aqui com o STF, ela tem um componente muito sério, porque o STF retira uma rede social no meio de uma campanha eleitoral, né? Então, há muita crítica com relação a isso. Há um componente anterior, que é a crítica à existência do inquérito, né? Em que não há uma possibilidade de direito de defesa das pessoas que são investigadas ali, não há um processo com uma tramitação constitucional. Então, é uma questão que ela tende a ter um componente muito mais grave, porque nós estamos falando de um ano eleitoral e se tira ali, não só dos candidatos, mas dos eleitores também, uma plataforma de manifestação, né? Então, é uma questão que atrai a atenção do jornalismo mundial e que a gente vai esperar ali ver quais são os próximos capítulos dessa guerra entre, né, a questão dos tribunais e as redes sociais, mas há um consenso dos juristas hoje que precisa haver alguma regulamentação, né, de como o algoritmo entrega determinados conteúdos, principalmente conteúdos de ódio, conteúdos que contêm crimes, conteúdos racistas, enfim, e isso tudo precisa ter uma regulamentação, só que o Congresso não conseguiu chegar a um consenso de como fazer essa regulamentação, e aí quando cai para o judiciário a coisa fica um pouco mais complicada nesse sentido, né? Mas é uma questão que pela comunidade eleitoralista é vista como uma forma muito grave.
questões nas inovações, né, na legislação eleitoral estão influenciando diretamente nas estratégias de propaganda na internet e quais são as medidas que estão sendo implementadas para assegurar essa transparência, né, na divulgação das campanhas? Bom, a gente tem uma regulamentação bastante extensa, né, que é a Resolução 23610 de 2019 do TSE, que faz toda essa regulamentação de como funciona, como os candidatos podem colocar seus conteúdos lá. A gente tem também toda a regulamentação do poder de polícia, do poder judiciário, né, que ele pode fazer a retirada desses conteúdos de uma forma bastante rápida e eficaz, né, conteúdos que tragam desinformação, conteúdos que tenham conteúdo de ódio, enfim, todas essas questões relativas à violência de gênero, violência política. Então, a regulamentação do TSE, ela é bastante completa nesse sentido. Há uma crítica que muitas vezes essa regulamentação avança um pouquinho até o que é colocado pelo Marco Civil da Internet, mas a gente tem também uma inovação esse ano que foi a questão dos deepfakes, né, que foi proibido pela resolução de 2024. Então, a Justiça Eleitoral, ela tenta fazer com que as informações colocadas pelos candidatos sejam informações verdadeiras e sejam informações que tragam o mínimo de transparência, mas a gente sabe que a legislação ela está sempre um pouco atrás do que é o dinamismo da sociedade, né? Então, quando a legislação vem e regulamenta a inteligência artificial, vem um candidato e cria um campeonato de cortes, né? E aí subverte todo o sistema judicial. Mas existe essa regulamentação bastante extensa e a gente tem visto as redes sociais tendo um protagonismo muito maior que rádio e televisão hoje nas campanhas, né? E isso traz uma preocupação para todo mundo, mas a gente tem aqui no Brasil uma regulamentação bastante específica com relação a isso. Você acha que realmente nós vivemos hoje uma democracia plena? A propaganda da justiça eleitoral é a voz da democracia, né? Mas a gente sabe que diversas pessoas, né, pessoas que tinham os canais foram cancelados, né, impedidos de fazer essas publicações por certos conteúdos que às vezes eram de certa forma dirigidos. Você acha que realmente nós vivemos uma democracia, temos liberdade de expressão ou ela está ameaçada? Eu acho que nós vivemos uma democracia sim, né? Mas uma democracia que tem regras, né? Porque todas as regras também que existem no mundo real, elas existem no mundo virtual. Então, os conteúdos, quando eles ultrapassam, né, questão de ofensa, de injúria, de calúnia contra candidatos, questão de discurso de ódio, tudo isso, esses conteúdos, eles devem sim ser removidos, porque se fosse no mundo real, essas pessoas também teriam uma punição criminal, enfim, até de questão de danos, né, com relação a indenizações, enfim. Então, a gente tem que ter essa regulamentação, não é porque estamos na internet que podemos postar tudo aquilo que a gente pensa e trazer alguns tipos de crimes do mundo real para o mundo virtual, né? Então, a gente tem uma manifestação eleitoral que entendo que é livre, né? Os eleitores, eles acompanham os debates, enfim, os candidatos eles fazem o seu registro e vão para a campanha e os eleitores elegem quem eles acham que tem mais capacidade, né? No meio disso existem processos judiciais, porque a gente precisa também ter uma ordem no mundo virtual e também como a gente tem no mundo real, né?
SIC Caxias do Sul ocorre sempre às segundas-feiras. Em cada semana, um tema e um convidado ocupam o espaço da tradicional reunião almoço da classe empresarial caxiense. Do jornalismo da TV Serra, repórter Angélica Stefanski.